que depois de ouvir uma belíssima melodia, nós podemos nos alegrar por termos uma esperança de uma vida melhor, e um importante, glorioso é saber que é uma cidade celestial, um lugar diferente, o qual nós vivemos hoje, não é, irmão Misael? Por que não dizermos que é a nossa verdadeira cidadania? Verdadeira cidadania, onde nós podemos ver Paulo, na sua carta aos Filipenses, falando aos servos do Senhor daquela igreja, ele disse o seguinte: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si também todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Isso fala a revista atualizada, Almeida Revista Atualizada. Se pudéssemos consultar outras referências, nós teríamos realmente um texto aparentemente diferente, porém com o mesmo conteúdo, com a mesma explicação, com a mesma alegria, não é assim, irmão Misael? É uma verdade muito grande. A versão corrigida diz que mais a nossa cidade. Nossa cidade. Nossa cidade. Nossa pátria, nossa cidade. E quando a gente vai falar um pouco acerca de cidadania, de pátria, de identidade, a gente vai também entrar na parte cultural do povo. Exatamente. Parte cultural do povo. Quando Paulo, ele aqui declara, mas a nossa cidade, ele não está falando apenas que a gente é de uma cidade, mas que a gente tem costumes diferentes. E lembrando também que mesmo sendo cidadãos brasileiros, ou terráqueos, né, como podemos já, quando fala de céu, é uma dimensão praticamente universal, assim bem como também nós somos cidadãos terráqueos, moramos na terra, lógico, e brasileiros porque temos uma pátria brasileira, mas a esperança maior, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, veio exatamente para nos dar a esperança de uma pátria, uma cidade melhor. É interessante, irmão Misael, para a gente passar ou entender melhor esse fato, assim como nós temos uma identidade brasileira, né? Nós temos uma identidade onde a gente pode provar que é brasileiro. Os americanos provam que são americanos, né? Os alemãos, ou mesmo os africanos, enfim, todo cidadão da sua pátria ou na sua pátria, eles têm uma identidade, Nós realmente temos também sim uma identidade celestial, como uma identidade espiritual, né? Melhor, para uma colocação melhor. Não pertencemos mais a este mundo. E como toda cidadania, toda identidade, ou no Brasil a gente usa o registro, né? Como uma identificação. Toda identidade é posto à prova a sua veracidade. O próprio Daniel, certa feita, já acredito que o capítulo 5 vai ser feita uma pergunta: será que esse Daniel é o mesmo Daniel daquela época? Da Babilônia. Ou Daniel de Jerusalém, né? Então, a gente é posto à prova todo dia pela veracidade da nossa identidade. Essa questão de identidade é aquilo que nos identifica. Não é? Identidade é aquilo que nos identifica. E é uma coisa tão séria, irmão Misael, que quando na época o senhor tocou no assunto de Daniel, quando os reis venciam uma cidade, venciam um país, eles transportavam aquele povo da sua terra natal, e chegando na terra para onde era levado como cativos, eles faziam questão de mudar os nomes. Nós vamos dizer isso, Daniel, pelo menos quando chegou na Babilônia, aí foi mudado o seu nome para Beltesazar.
Assim como também, né, Misael, Azarias e Ananias tiveram seus nomes mudados com nacionalidade babilônica. E para você ver que é algo cultural, todos eles tinham uma denominação religiosa para a época deles. Todos os nomes daqueles que foram modificados para a sua época eram nome de deuses que a Babilônia servia. Prestava culto. Então tinha uma certa conotação com o lado religioso, com o lado espiritual. Bem como o meu nome é Enoque, né? Louvo a Deus porque meu pai na época colocou meu nome, isso eu vim perceber depois, mas meu nome sendo Enoque, fui consultar o significado, estava lá, o enviado. Então louvo a Deus por isso. Então, queridos, falando de cidadania, falando de pátria, o próprio Jesus, falando de identidade também, o próprio Jesus, lá em João capítulo 17, o versículo 14 e o 16, diz que o próprio Jesus está dizendo a questão dos seus discípulos, eles não são do mundo, como eu não sou, como também eu não sou. Então, o próprio Jesus assevera que aqueles que ele seguem, aqueles que ele aceitam, assim como João, no primeiro capítulo, já vai dizer lá que quem recebe a Cristo torna-se filho de Deus, ou recebe uma cidadania diferenciada. Então, lógico que, já partindo para esse princípio, o próprio Jesus já assevera, já dá o aval, já aprova todos aqueles que aceitarem a Ele como Senhor e Salvador, receber uma cidadania espiritual, uma cidadania celestial. É aquilo que a gente hoje chama de repatriamento, né? Repatriamento, exatamente. Você chega numa nação, você vai nos departamentos necessários, você passa por todo o processo daquela nação para você ser repatriado ali, ou você, nos Estados Unidos hoje, receber ali como um pátria, morar naquela receber uma cidadania uma nova cidadania, assim como também nós recebemos uma nova cidadania celestial. Só lembrando outra coisa, mesmo sendo dentro do Brasil, dentro do território brasileiro, eu estava conversando com uma pessoa um paraibano que mora em São Paulo, e para ele ter mais credibilidade no trabalho, ele tendo a identidade daqui, da Paraíba, ele teve que tirar uma nova identidade lá no São Paulo, para ter uma credibilidade maior, ser cidadão paulistano. Então, a questão da identidade, queridos ouvintes, irmãos em Cristo, é realmente uma coisa tão importante, porque, como já dissemos no início, a identidade é que nos identifica com tal nação, com tal cidade, com tal pátria. E o foco aqui é uma cidadania celestial, é uma identidade espiritual. Nós não pertencemos mais a este mundo. Todo aquele que aceita Jesus, exatamente, ele passa a ter uma identidade celestial e passa a ter uma cidadania celestial e agora tem uma esperança. Hebreus capítulo 13, versículo 14, nós temos que não temos aqui cidade permanente. Nós somos passageiros. Aí o contexto diz, mas buscamos a futura. É muito interessante quando às vezes nós encontramos pessoas, grupos religiosos, que anunciam a sua estadia permanente ou eterna aqui na Terra. E às vezes a gente ficamos assim, um tanto preocupado, porque é um ensinamento que está sendo disseminado à população, de que quando a gente aceita Jesus, logo exatamente a gente passa a ter uma esperança celestial. Parece-me que João capítulo 10, versículo 16,
É um texto muito usado por um grupo religioso que declara a sua estadia permanente aqui na terra, a sua eternidade aqui na terra. É uma terra que já tem sido corrompida desde os primórdios, né, desde os primeiros tempos. A gente vai ver João falando que há outro rebanho que não é deste aprisco, mas também o pastor, ele faz questão, ele se interessa em pegar este rebanho, esse segundo rebanho, juntar com o do primeiro, ou com o primeiro rebanho, que, conforme o contexto, fala dos 144 mil, que tem uma esperança celestial, mas 144 mil das tribos de Israel. E o povo, esse outro rebanho, lá em João 10 e 16, explica que tem um outro rebanho que não é desse aprisco, mas que o pastor quer fazer dos dois apriscos, ou dos dois rebanhos, um só. Ele quer juntar, quer unir. E noutra ocasião Jesus disse assim, eu venho buscar vocês, parece que João 14, não me escapa a memória, deixa eu procurar rapidinho aqui, para a gente ver o contexto. João 14, versículo 1, né? Não se turbe o vosso coração, credo em Deus, credo também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu for, e se não fosse assim, eu vos teria dito e vou preparar-vos lugar. E quando eu for, a melhor colocação, a revista corrigida diz, e se eu for, mas a atualizada já diz, e quando eu for, porque ali estava, não era um se com dúvida, ele estava, e quando eu for, eu vos prepararei um lugar e virei outra vez, para que e vos virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, temos uma identidade espiritual, irmão Misael. Temos uma identidade espiritual e essa identidade, ela nos identifica agora que somos cidadãos celestial. E aí, usando esse texto como base, é a única cidadania, ou melhor, a única pátria que o seu governador, ele faz questão de que está aonde seus servos estão. Você veja que para que aonde eu esteja, estejais vós também. Há uma colocação aqui de aproximação. Se nós hoje aqui no estado da Paraíba... intimidade. Nós aqui na Paraíba não temos contato nenhum com a presidência do Brasil. Nem com o governador. Nem com o governador. E para ter acesso a ele, realmente tem uma carreira de assessoria. Se a gente descer um pouquinho, os próprios prefeitos das cidades circunvizinhas daqui, para conseguir acesso a ele, são coisas, às vezes, realmente muito trabalhosas. E a nossa pátria não, a nossa pátria nos dá uma intimidade, o nosso governante espiritual, ele realmente se dispõe... Ele é acessível. Ele é acessível. Aleluia. É o nosso Jesus. Eu gosto muito de ler, já essa semana estava lendo questão do livro do Isaías, capítulo 53, parece-me que o versículo 10 diz que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito, que ele tem prazer de estar próximo dos seus súditos. Ele tem alegria de estar... Interessante que o governo, quando ele é bem visto, bem quisto, bem aceito, ele faz questão de estar no meio do povão, não é? Sim. É diferente daqueles que governam de dentro do palácio, de dentro do gabinete, e não se aproxima, não tem uma aliança, uma amizade, uma intimidade com o povo. Então, o escritor aos Hebreus diz que a nossa cidade, Jesus disse lá em João escreve que não somos do mundo, como ele também do mundo não é. Não temos uma cidade permanente, o escritor aos Hebreus escreve isto, não temos uma cidade permanente, buscamos uma futura, porque essa cidade que nós moramos hoje,
A Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que está reservada para fogo, né? Está reservada para fogo, entesourada. Os elementos se desfarão, o céu se escurecerá, a lua desaparecerá. Diz o contexto bíblico que o sol se enrolará. Então, é um episódio de destruição. Aí pergunta, mas como é que Deus iria destruir? Ora, no princípio Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem, não é? Por causa do pecado do homem. Já Paulo diz aos Colossenses, irmão Misael, Paulo diz aos Colossenses que já que somos do alto, já que somos uma nova identidade, uma nova personalidade, nascemos de novo, temos uma nova esperança de uma nova pátria, então precisamos buscar as coisas do alto. Tendo em vista que eu acredito que seja João, na sua epístola, ele vai dizer que aquele que se torna amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Se constitui inimigo de Deus. Então, a nossa identidade, como qualquer identidade de pátria, de cidadania municipal, nós também temos identificação quando somos feitos membro, passando pelas águas batismais, como membro de uma determinada igreja. Tudo isso nos gera a ter limites, leis, regimento. Paulo ele diz que a lei ela não veio para culpar o homem, não, ela veio para dar limite àquilo que o homem acharia fazer de maneira livre. Se não houvesse lei, não haveria pecado, porque o povo faria o que queria. Então, o próprio Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 1, eu acredito que seja o último versículo, ele diz que não só os que cometem pecado, mas também aqueles que consentem ao que cometem. Aquilo que comentávamos ontem, falando acerca da lição bíblica desse trimestre, as pessoas que ficam flertando com o pecado. Às vezes a gente não comete, mas anda com quem comete. A gente fica flertando, fica brincando com a fraqueza da nossa carne. A gente fica levando a vida como se a gente fosse super crente, fosse autoconfiante. E subestimar o inimigo realmente é um risco muito alto. Com o risco de perder uma cidadania tão importante, né? Havia muito antes, nesses balneários, aquela corda bamba que o pessoal ficava em cima, andando, passando por cima do rio, da piscina, para ver se... É justamente isso, você fica pisando numa corda bamba, você vai e volta, tem hora que você está quase lá e consegue... Escorregou. Mas se escorregar de verdade... Vai para a água. Não vai para a água. Então, nós temos queridos irmãos, diletos amigos, você que está assistindo este vídeo e também você que vai vê-lo depois, nós estamos falando sobre uma cidadania celestial, uma segunda cidadania que nós temos. Muita gente se gaba aí por ter uma cidadania espanhola, por ter uma cidadania portuguesa, por ter uma cidadania, uma segunda cidadania. Para muitos aí é muito importante um título, né? Um título de cidadão pessoense, um título de cidadão santarritense, mas para nós o mais importante é ter um título de cidadão celestial. A nossa pátria não está aqui, não é esta. Nós somos peregrinos e por isso nós estamos passando. Então, viver como cidadão celestial significa ter valores e atitudes alinhados com o reino de Deus. Ter uma vida diferenciada, não é, irmão Misael? Ter uma identificação sem uma identidade. Uma nova identificação. Sem precisar mostrar identidade. Isso é porque eu sempre costumo ver o seguinte, pessoas quando às vezes chegam, olha, minha vida é uma carta. De fato, a nossa vida é uma carta aberta. Por onde passamos, alguém sempre vai nos ver. Ver com bons olhos, ver também com maus olhos. Alguém vai dizer assim, esse aí é um crente. Esse é um cidadão do céu, esse é um homem de Deus. Mas também se fizermos ao contrário, por onde passarmos,
vai lá ter as acusações negativas, e isto compromete. Querido irmão, querido amigo, por que temos uma cidade celestial? Porque Jesus realmente nos incentivou a vivermos com uma esperança de uma vida melhor, numa cidade melhor. Porque de lá também aguardamos. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, o versículo 20, a parte B, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmão Misael. De onde aguardamos o nosso Salvador. É o que acredito que o apóstolo Pedro, na sua epístola, deixa eu olhar aqui para a gente não pecarmos. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós fomos gerados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, é uma esperança que ela não é simplesmente uma esperança. Porque quando nós estamos em uma situação de desemprego, numa situação de aperto, nós temos uma esperança que Deus pode abrir uma porta. Mas Ele abrindo a minha esperança ali, ela finda-se naquela porta que Ele abriu. Eu estou trabalhando, eu estou bem. A esperança que nós temos sobre a cidade celestial é uma esperança que não tem fim. É um desejo da alma. É um desejo da nossa alma. Às vezes você vai se pegar pensando e vai ficar olhando, eu estou desejoso de ir para um local que aparentemente eu nunca fui. Eu só sei basear... É como o número 2 da nossa harpa cristã, não é? O número 2. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Então, a gente fica literalmente desse jeito. E se a gente parar direitinho para pensar, o pensamento é justamente esse. Como é que eu tenho saudosa lembrança de um local que eu nunca estive? Eu posso explicar, lógico, uma explicação mais lógica, é que o Espírito Santo, que é de lá, sim, que desceu de lá, como Jesus fala e João escreve, que o Espírito da verdade, ele estaria vindo para nos consolar, nos fazer conhecer as demais coisas, nos lembrar aquilo que já aprendemos. Então, ele que veio de lá, que colocou em nós, ele é a porção do céu em nossa vida. E então, ele dentro de nós, a gente sente a saudade por intermédio do Espírito Santo. Por isso que somos desejosos para estar com Ele. Para estar com Ele. Então, se a gente pega um culto, e a gente faz menção a cultos mais avivados, aquele culto realmente fervoroso, normalmente nesses cultos é logo lembrado aos corações daqueles que participam a volta de Jesus. E ali as pessoas ficam desejosos para que volte logo o Senhor, para que a gente viva sempre esta presença, sempre este calor do Espírito em nós, porque essa esperança ela é viva. Me lembra agora, não está no nosso contexto, mas me lembra agora quando Jesus levou Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João, para o Monte da Transfiguração, e que aconteceu aquele efeito. Por que não dizer? Eu vou retirar a palavra efeito, porque efeito é como que fosse uma coisa inexistente. Não é uma realidade. Então, quando aconteceu aquele evento, é um evento porque a transfiguração foi um evento realmente acontecido, e quando desceu Enoque e Moisés e Elias desceu até ali para conversar com Jesus, e houve aquele momento glorioso da transfiguração. Pedro ficou tão entusiasmado
em sentir a presença gloriosa ali, tanto de Jesus, de um Jesus glorificado, não era só um Jesus terreno, mas um Jesus glorificado. A presença de Moisés e Elias, Enoque, não, Enoque há uma conotação, eu estou lembrando de Enoque porque há uma conotação de que há uma linha de pensamento que Enoque será uma das duas testemunhas, e ontem eu estava vendo algo sobre as duas testemunhas, por isso que eu estou chegando aqui a questão do nome Enoque, né? Não deixa de ser também a minha pessoa, o meu nome. Mas Moisés e Elias, aí Pedro grita: Jesus, quer que eu faça 3 tendas? Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias? Aí Jesus: basta, Pedro. Mas não, porque aqui é tão gostoso estar aqui que não dá vontade de ir para casa, não é? Então, falando da questão da cidade celestial, Paulo fala aos Filipenses que é de lá onde aguardamos o Salvador. E esse Salvador vindo, logo é uma esperança de regeneração total, de vitória para o crente. E o próprio Jesus promete lá em João 14,3, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Em Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos que desceram no momento da elevação de Jesus, da ida de Jesus ao céu, da ascensão de Jesus ao céu, os anjos desceram para consolar os discípulos que ficaram já com aquele gosto de saudade. O mestre foi embora, e agora? Aí exatamente eles disseram: este Jesus que viste subir e ser recebido em cima no céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Então, ele voltará, é uma promessa gloriosa de que Jesus voltará do céu para onde foi. Uma esperança ativa. A espera pela vinda de Cristo nos motiva exatamente para nos identificar com a nossa cidadania celestial, através da santificação e da perseverança. Hoje, especificamente do tempo em que vivemos, temos vivido tempos que pessoas têm perdido essa viva esperança, essa esperança ativa. Porque a gente pode ver, eu creio que a maior culpa está em algumas lideranças espirituais. Porque o mundo está voltado hoje para aquilo que é concreto, para aquilo que é real, para a lógica. Hoje a ideia do mundo hoje exatamente é uma ideia assim de prosperidade financeira, é de ser abençoado financeiramente, de ser realmente abençoado com casa em loteamentos caríssimos, Alphaville, Greenville, mais próximo de nós, não é? Fazenda real. Hoje o povo está visando isso aí, aquisição financeira. Bem verdade, é bom lembrar que tudo isso aqui é bom, é maravilhoso. Ora, ter uma cidade num condomínio fechado é muito bom, mas porém, uma cidade celestial é bem melhor. E devido os ensinamentos errôneos, contrários, ou uma palavra, posso dizer assim, deturpada, uma visão de prosperidade deturpada. Uma visão deturpada de prosperidade realmente leva o povo a esquecer a visão celestial. O senhor falando agora sobre a condomínio fechado me faz lembrar, agora eu olhei aqui, vi o nome do irmão Rubens. Sim. Me faz lembrar o irmão Rubens, certo dia aqui nós mandamos um abraço. Irmão Júlio César. No culto de rua ele fez uma analogia que eu achei muito, muito interessante, que era sobre o seguro, a segurança. Sim. A gente bota seguro no carro, às vezes bota seguro na casa, e o seguro do céu, ele é um seguro que não tem falha. É verdade. Não tem falha. Às vezes a gente mora numa localidade tão hostil, acontece tanta coisa ao nosso redor, e
na gente, a gente fica até, às vezes, abismado. Porque os malfeitores estão tão ousados, né? Que eles invadem o condomínio fechado e corre lá e vai e leva realmente Eu estive trabalhando. invade mesmo. Estive trabalhando outro dia em um que tem ali, quando você chega no caminho da Penha, você entra sentido altiplano ali. Sim. Tem 2 condomínios fechados, eu estive trabalhando em um. E outro dia entrou um rapaz, como se fosse fazer uma entrega de bag e tudo, e assaltou 2 pessoas que achou andando pela localidade ali e foi embora. E infelizmente, Condomínio fechado. por mais que seja redobrado, Alta segurança. a segurança armada, pessoas fazendo ronda na localidade, por mais segurança que eles tenham, eles ainda não têm uma segurança Então eu vou repetir a fala do irmão Rubens. Segurança celestial, o seu seguro celestial é o muito importante. Então, nós como Igreja do Senhor, como líderes evangélicos, precisamos de recobrar para nossos públicos, para os nossos irmãos, para a humanidade de modo geral, que o mais importante não é a prosperidade financeira, a física, é a prosperidade celestial, porque essa o ladrão não mina, não rouba, o ferrugem não corrói. E o próprio Jesus disse, né? Então, Paulo, a esperança de uma vida celestial, uma esperança de aguardar Jesus vindo do céu, realmente é uma esperança ativa. A espera pela vinda de Cristo nos motiva à santidade, viver uma vida santa e com perseverança. Paulo também fala aos Tessalonicenses, na primeira epístola, para aguardarmos dos céus o nosso Salvador, o Filho de Deus. E vai falar também a Tito, que precisamos de 2:13, aguardando também a bendita esperança, uma esperança de uma terra celestial, de uma cidade celestial. Então, querido, aí uma pergunta. Você está esperando Jesus com fé ativa ou apenas uma teoria? Muito interessante. Lembrando, Você está, sim? Lembra? Eu escutava esse dia, uns dias, uma mensagem, eu acredito que o pastor Elias Torralbo, ele dizia que o vislumbre do céu que a gente tem através do que João ele descreve, que haveria ruas de ouro, rios de cristais, a paz que haveria entre os animais ferozes daquela localidade, será apenas um vislumbre daquilo que a gente realmente vai ver no céu, que é a glória de Deus. A glória de Deus. Irmão Misael, o terceiro ponto que a gente queria abordar. Ora, se temos uma cidadania celestial, espiritual, se precisamos nos identificar com essa cidadania. Sim. A esperança para aguardarmos o Salvador dos céus tem que ter santidade e perseverança. E outra coisa que Paulo fala na questão do nosso contexto é que seremos transformados. Há uma transformação, não é esse corpo aqui físico. Eu falei há pouco de grupos religiosos que eles pregam uma eternidade aqui. Eu como Enoque, o senhor como Misael, Rubens como Rubens, Jerônimo, que está também na escuta, está nos assistindo aqui, mandamos também um abraço, né? Está no seu trabalho, mas também está conectado com o anelo da alma. Interessante, é uma visão muito medíocre, porque Paulo, ele fala aos filipenses que nós seremos transformados, o nosso corpo abatido será transformado num corpo glorioso e semelhante ao de Cristo. Ora, que nosso corpo tem suas limitações, cada um tem seus abatimentos, uns com alguns problemas de saúde, outros já nasceram com alguma deficiência de limitações, outro a idade vai chegando e a fadiga do corpo vai começando que não vai aparecendo, começando a cobrar o tempo da juventude. Verdade.
Paulo chega agora e diz que nós seremos transformados, o nosso corpo abatido. Aí eu me lembro, aí me vem à cabeça, pessoas que vivem em questão de abatimento de verdade, doente, realmente com necessidades extremas, vivem felizes em Cristo porque sabe que uma hora ou outra esse corpo, Paulo diz que aquilo que é perfeito, quando perfeito vier, o imperfeito será aniquilado. Quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. E o que é perecível, não, ele tem outra versão. O que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí foi tragada a morte na vitória. Então, nós sabemos que nós temos uma identidade, nós entendemos que nós vivemos hoje uma esperança ativa, que precisamos viver em santificação. E às vezes a gente com tanta disposição, a gente com condição de fazer o que muitos não queriam fazer, não temos metade da alegria de pessoas que realmente vivem abatida, mas vivem esperançosas pela vinda do Senhor, porque sabe que nesse dia o seu corpo abatido, a sua limitação, aquilo que lhe fez sofrer em terra, será aniquilado. Me fez lembrar agora, me fez voltar a uns 40 anos atrás, 35 anos atrás, quando nós residíamos ali em Várzea Nova e servíamos a Deus como diácono naquela congregação e líder de grupo. E nós fomos líder de um grupo, de uma casa, de uma irmã idosa, que ela já não caminhava mais por motivo das suas limitações. E o grupo foi implantado com um intuito, com uma ideia de alimentar a fé dela. Interessante, irmão Misael, que nós íamos pensando em alimentar. E saíamos alimentados. A saudosa irmã Rosalina morou ali em Várzea Nova, já aguarda, ela já está no descanso eterno, aguardando a ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. Ora, é até um raciocínio, a pessoa fala um raciocínio sem lógica. A gente pensa em levar algo e quando vê a gente que está vindo, está trazendo, está sendo alimentado. Ela tem uma esperança da vida eterna tão grande que mal falávamos do céu, ela disparava em línguas estranhas. Aquele pastor Russell Shedd, em uma de suas vindas de uma pessoa, as pessoas que estavam com ele convidaram ele para ir às praias de uma pessoa, conhecer a praia, e eles testemunham dizendo que ele não, minha idade, eu estou aqui porque a vontade do Senhor ainda me permitiu estar em terra, mas o meu anseio não tem mais nada nessa terra. Eu não tenho anseio de conhecer as praias, eu não tenho o anseio de conhecer para os belos pontos turísticos que o mundo tem mais. É aquela história, viver aqui ligado no céu. Então é outra coisa interessante, que há alguém que pode querer negar essa transformação, mas Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 53 ao 53, ele vai declarar que seremos transformados. João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, diz que seremos semelhante a ele. Paulo fala aos Romanos, falando de um corpo glorioso, sem dor, sem doença, sem pecado. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 23, que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Isso fala do poder de Cristo, que tem autoridade sobre todas as coisas. É o que Paulo fala também aos Filipenses. A transformação do nosso corpo abatido para um corpo glorioso. Jesus fala em Mateus capítulo 28 e 18, diz que toda a autoridade lhe foi dada. E Paulo escreve aos Efésios 20 ao 22, que ele está acima de todo o principado e todo o poder. Quando alguém questionou uma autoridade que tinha, se você não sabe, Pilatos disse para Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade. Pilatos pensava que era alguém e achava que estava diante de um réu condenado. Aí disse assim, você não sabe que eu tenho autoridade de lhe absolver e lhe condenar? Aí Jesus disse assim, você não tem nenhuma autoridade se de Deus, do céu, não for lhe dada.
Então, queridos irmãos, diletos amigos, você que está assistindo este vídeo, fazendo menção também do nosso irmão Wellington, a irmã Nilda, que está em Tibiri 2, conectado conosco, Deus abençoe, possamos ficar inteiramente ligado na nossa cidadania celestial, porque esta terra aqui está realmente em desespero. Não tem mais nada aqui que possamos realmente nos arraigar, não é isso, irmão Misael? E é um assunto muito sério, pastor. É um assunto muito sério. Os próprios discípulos, quando vem próximo à partida do Senhor Jesus, ele chega e fala: Senhor, como é que será os últimos dias? O que é que vai acontecer para que a gente esteja ciente do que vai acontecer? E o Senhor começa a dar algumas informações dos sinais que aconteceriam. Se nós pegarmos esses sinais hoje e olharmos, a gente está vivenciando todos os sinais. Verdade. Todos os sinais. É um assunto que sempre deveria ter vindo sendo tratado como um assunto de grande seriedade pelos crentes. Nós vivemos hoje até num tempo que as pregações sobre a vinda de Jesus diminuíram, tendo em vista que muitos já pregaram, já enfatizaram, já bateram em cima, que algumas pessoas hoje se esquecem de pregar acerca da vinda. Mas é porque é aquela história, os pregadores de hoje da atualidade estão buscando mensagens que lhes dê like, sim, lhes dê ibope, sim. Que eles possam arrancar glórias, que às